Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital que você encontra aqui no Instagram, como também no Facebook, com a nossa página, nosso grupo, também encontra no YouTube e no blog Partilha Franciscana. Colocando no Google, logo encontra, facinho de encontrar. Se você quer se alimentar, beber de fontes franciscanas que falam tanto da mística como também da família franciscana, mais precisamente da Ordem Franciscana Secular, o canal, a Partilha Franciscana, dá essa abertura, dá essa oportunidade de apresentar e também esperando um feedback de vocês para assim construir e fortalecer essa mídia, que tem o único objetivo: fortalecer o conhecimento sobre essa espiritualidade. E como é de costume, essas lives que eu estou fazendo de segunda a sexta, estamos contando a história de Francisco, a sua biografia segundo Tomás de Celano, um biógrafo, uma grande referência no que se refere à história de Francisco de Assis. No último capítulo, acredito que foi no capítulo 2 que a gente concluímos, deixa eu dar uma olhadinha, exatamente, foi no capítulo 12. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 13. E o que fala aqui o título do capítulo 13? Como escreveu, primeira regra com apenas 11 irmãos, como o Papa Inocêncio a confirmou, e da visão da árvore. Então aqui vai falar da primeira regra, a regra primitiva, a regra não bulada. Muito interessante, ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um pouco extenso esse capítulo e vamos parar quando necessário para algum comentário. Vendo o bem-aventurado Francisco que o Senhor aumentava cada dia o seu número, escreveu para si e para os irmãos, presente e futuro, com simplicidade, com poucas palavras, uma forma e regra de vida, usando principalmente expressões do Santo Evangelho, pois vivê-lo perfeitamente era o seu único desejo. Acrescentou, contudo, algumas poucas coisas absolutamente necessárias para o andamento da vida religiosa. Depois foi a Roma com todos os referidos irmãos, desejando ardentemente que o Papa Inocêncio III confirmasse o que tinha sido escrito. Achava-se, naquela ocasião em Roma, o venerado bispo de Assis, Guido, que estimava muito por São Francisco e todos os seus irmãos e os venerava com particular afeto. Vendo ali São Francisco e seus irmãos, e desconhecendo o motivo, não gostou. Temia que quisesse abandonar sua terra, onde o Senhor já começara a fazer coisas extraordinárias por meio de seus servidores. Gostava muito de ter esses homens de valor em sua diocese e esperava muito de sua vida e seus bons costumes. Mas quando soube a causa e compreendeu os seus propósitos, alegrou-se muito no Senhor e lhe prometeu seu apoio e influência. São Francisco também se apresentou ao senhor bispo de Sabina, João de São Paulo, que se destacava entre os outros príncipes e dignatários da cúria romana, por desprezar as coisas terrenas e aspirar às celestes. Estes o recebeu com bondade e caridade e elogiou bastante sua resolução e seus projetos. Aqui é muito interessante, no primeiro parágrafo: boa noite, irmãos da Fraternidade OFS de Sobral. Paz e bem. Aqui no primeiro parágrafo, Francisco vê a necessidade de ter uma regra. Então, ele reescreve o Evangelho, porque a mística franciscana
O ideal franciscano do nosso pai seráfico era viver o evangelho tal como estava escrito. Viver exclusivamente da providência de Deus. Então, a regra em si, você vê muitas passagens. Ele pega passagens tal qual está nas escrituras sagradas e ele bota na regra. E você vê isso muito nítido, explicitamente, na regra não bulada, por Francisco. E depois que ele fez essa regra, ele foi a Roma. Né? Roma também é na Itália, assim como Assis é na Itália. Então eles fizeram uma peregrinação até a cidade de Roma, onde se encontrava a Santa Sé, o Vaticano, e tinha como objetivo apresentar a regra e, se possível, fosse aprovada pelo Papa Inocêncio III. Mas como Deus é providente, mandou anjos, porque se eles chegassem da forma que eles chegavam, como mendigos, eles nem sequer pisavam na calçada, imagine entrar. Infelizmente, o preconceito aos excluídos sempre aconteceu na história da humanidade. E a veste de Francisco e de seus irmãos era de verdadeiros mendigos. Né? Vestes rasgadas, recosturadas em quase toda parte, cheio de remendos. Né? Então, tinha o bispo de Assis, Dom Guido, e tinha um outro bispo, né, o bispo da cidade, o bispo de Sabina, João de São Paulo. Esses homens foram muito importantes para que Francisco chegasse ao Papa Inocêncio III. Vamos lá continuar. Entretanto, prudente e discreto, interrogou-os sobre muitos pontos e tentou persuadi-los a passar para a vida monástica ou eremítica. Mas São Francisco recusou com humildade, e quanto lhe foi possível esse conselho, sem desprezar os argumentos, mas por estar piedosamente convencido que era conduzido por um desejo mais elevado, admirava-se o prelado com seu fervor, e temendo que fraquejasse em tão alto propósito, mostrava-lhe caminhos mais fáceis. Afinal, vencido por uma constância, anuiu a seu rogo e procurou apoiar suas causas diante do Papa. Regia a Igreja de Deus, naquele tempo, o Papa Inocêncio III, um homem ilustre, muito rico em doutrina, celebérrimo, orador e muito zeloso de justiça em tudo que se referia ao culto da fé cristã. Informado do desejo daqueles homens de Deus, depois de refletir, aceitou o pedido e lhe deu despacho. Tendo-lhe feito muita exortação e admoestações, abençoou Francisco e seus irmãos e lhe disse: Ide com Deus, irmãos, e conforme o Senhor lhe dignasse, inspirava-os pregar a todos a penitência, quando o Senhor vos tiver enriquecido. Em número e graça, vinde referir-me tudo com alegria, e eu vos considerei mais do que agora, e com maior segurança, vos confiarei encargos maiores. Na verdade, o Senhor estava com São Francisco onde quer que ele fosse, alegrando-se com a revelação e animando-o com benefício. Certa noite, viu-se um sonho andando por um caminho ao lado no qual havia uma árvore de grande porte. A árvore era bela e forte, grossa e muito alta. E enquanto se aproximava dela, aconteceu que, estando debaixo dela, admirar sua beleza, altura, o próprio santo tornou-se de repente tão alto que tocava o cimo da árvore e com suas mãos conseguiu vergá-la facilmente até o chão. De fato, foi o que aconteceu quando Inocêncio III, a árvore mais alta e mais respeitável do mundo, se inclinou-se com tanta benignidade aos pedidos da vontade de São Francisco. Aqui é muito interessante a história de São Francisco diante do clero em si, né, dos cardeais e do próprio Papa, que surgiram um questionamento, porque muitos daqueles que estavam lá presentes se questionavam e achavam impossível viver o Evangelho tal como era apresentado. Mas é que tá. Se o Evangelho era impossível de se viver, por que ele foi proposto? Por próprio Cristo, escrito nas Boas Novas.
Então esse questionamento caiu por terra. Porque se eles dissessem era impossível viver o evangelho tal como era, ele estaria em total contradição. Então se rendeu à situação. E essa visualização da árvore é muito interessante. A árvore é a própria igreja, né? O Papa em si, com toda a sua responsabilidade e poder. E Francisco, ao contemplar essa árvore, ficou tão alta quanto, né? Mostra que ele estava lá não por si só. E a manifestação de Deus através de Francisco o engrandecia, não por questão de vaidade, mas como fidelidade de ser um instrumento de Deus, de vossa paz. E Inocêncio III lhe deu a bênção para a missão, né? Qual era a missão dele inicialmente? Era, deixa eu ver... Ide com Deus, irmãos, e conforme o Senhor dignidade, inspirai-vos pregar a todos a penitência. E quando o Senhor vos tiver enriquecido em número e graça, vinde referir-me tudo com alegria. E eu os considerei mais do que agora, e com maior segurança vos confiarei em cargos maiores. Então, primeiramente, a missão deles era pregar a todos a conversão, a penitência, né? O Papa abençoou a ordem, a essa regra primitiva, que depois ela foi trabalhada, mais desenvolvida. Mas no primeiro momento, eles teve a bênção do Papa, palavra final na igreja. Então eles tiveram essa bênção e foram continuar a sua missão. A bênção diante de toda a própria igreja, diante de todos os bispos que estavam presentes. E entre esses bispos estava o Dom Guido, o bispo de Assis. Então eles saíram de lá alegremente, peregrinando de cidade em cidade, pelas estradas, pelos matagal, até voltar a Assis, as capelinhas onde eles se recolhiam. E começar suas missões, que não se limitava somente a Assis, a cidade de Assis, mas as outras cidades. E dali se estendendo a outras localidades mais distantes, a outras nações, a outros povos, ao ponto que teve capítulos que Francisco já não reconhecia mais aqueles rostos, quantas pessoas, centenas de pessoas se converteram e abraçaram a ordem. Mas junto com essa multidão veio também os desafios, dor de cabeça, os problemas. Mas era a vontade de Deus agindo, até diante dos desafios, porque é diante do desafio que surge o amadurecimento, né? E a ordem passou por isso também, né? A família franciscana em si, não somente a ordem primeira, mas a família em si franciscana passou por todos esses desafios e que era primordial. Então, hoje a gente finalizou o capítulo 13. E a gente vai indo. Deixa eu ver aqui, eu vou dizer aqui para vocês. É muitos capítulos, né? E eu busco ler um capítulo por dia. Mas amanhã a gente já vai para o capítulo 15. Aí dá aquela paradinha, sábado e domingo. E retornamos na próxima segunda. E para finalizar, como já é de costume, vamos fazer uma oração. Vamos ler alguma exortação de São Francisco de Assis. E hoje vou rezar com vocês a saudação da bem-aventurada Virgem Maria, que é o seguinte: Ave, ó Senhora Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, que és virgem feita à Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Em ti residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, ó Palácio do Senhor, ave, ó Tabernáculo do Senhor, ave, ó Casa do Senhor, ave, ó Vestimenta do Senhor,
Ave, ó serva do Senhor. Ave, ó mãe do Senhor. E ave todas as santas virtudes infusa, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, fazendo-se de infiéis, fiéis de Deus. Amém. Essa foi a saudação da bem-aventurada Virgem Maria, escritas, mais um escrito de nosso Pai Seráfico, naqueles momentos de oração, de inspiração, ele sempre estava ali escrevendo. Então, agradeço a todos por esse momento e juntos vamos rezar essa Ave Maria. Maria nossa mãe, que é advogada da família franciscana. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Pai Seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.